Olá, seja bem-vindo a mais um momento de leitura bíblica. Hoje nosso objetivo é a leitura do capítulo 24 do livro de Atos. E ainda dá tempo, se tu ainda não te inscreveu nesse canal, aproveita e te inscreve, ativa as notificações clicando no sininho, deixa o teu like no vídeo e compartilha com um amigo para que ele também possa conhecer e ser abençoado pela palavra de Deus. Vou compartilhar o texto na tela então para nós acompanharmos juntos. No capítulo 23 vimos que Paulo então é libertado, é livrado de uma conspiração ali, de uma armadilha que está sendo montada para ele para matá-lo pelos judeus, pelos líderes do Sinédrio. E ele vai sob escolta romana, ele é levado a Cesareia e o comandante Cláudio Lísias deixa-o agora sob comando, sob custódia do governador Félix. E agora, diante de Félix, né, o Sinédrio e os seus acusadores são convocados para que eles possam então apresentar tanto a acusação quanto Paulo fazer a sua defesa. E é isso que nós vamos ver agora no capítulo 24. Começa assim o texto dizendo: 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu a Cesareia com alguns dos líderes dos judeus e um advogado chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador suas acusações contra Paulo. Quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou sua causa a Félix. E agora esse advogado, Tértulo, vai começar a falar. Temos desfrutado de um longo período de paz durante o teu governo, e o teu providente cuidado resultou em reformas nessa nação. Em tudo e em toda parte, excelentíssimo Félix, reconhecemos estes benefícios com profunda gratidão. Veja que ele começa com elogios, começa com uma forma aqui de fazer uma média com o governador, né? Ele agradece, ele faz todo um enredo para começar então a expor e já ganhar pontos aqui com o governador. Então vai começar a expor a causa agora. Todavia, a fim de não tomar-te mais tempo, peço-te o favor de ouvir-nos apenas por um pouco. Verificamos que este homem é um perturbador, que promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos, e tentou até mesmo profanar o templo. Então o prendemos e quisemos julgá-lo segundo a nossa lei. Mas o comandante Lísias interveio e com muita força o arrebatou de nossas mãos e ordenou que os seus acusadores se apresentassem. Se tu mesmo o interrogares, poderás verificar a verdade a respeito de todas essas acusações que estamos fazendo contra ele. Os judeus confirmaram a acusação, garantindo que as informações eram verdadeiras. Vejam que com essa última fala do advogado, né, dizendo, olha, se tu mesmo interrogares, vais ver que é verdade, ele de certa forma já dá uma forçada para que o governador acredite nisso, né, e já qualquer discordância dessa acusação fosse talvez mal vista pelos acusadores. E os judeus confirmam essa acusação. Porém, agora Paulo vai apresentar sua defesa. Versículo 10. Quando o governador lhe deu sinal para que falasse, Paulo declarou: sei que há muitos anos tem sido juiz nessa nação, por isso, de bom grado, faço minha defesa. Diferente, né? A forma como Paulo inicia. Ele somente reconhece que o governador Félix já há muitos anos, né, está nesse cargo e é juiz, e ele diz, olha, então por isso eu faço de bom grado a minha defesa. Né? Sei que estou diante de alguém que está acostumado com esse processo. Facilmente poderás verificar que há menos de 12 dias subi a Jerusalém para adorar a Deus. Meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem incitando uma multidão nas sinagogas ou em qualquer outro lugar da cidade. Tampouco podem provar-te as acusações que estão sendo levantadas contra mim. E aqui Paulo coloca então fatos. Né? Ele diz que eles não poderiam provar aquilo do que o acusam. Confesso-te, porém, que adoro o Deus dos nossos antepassados como seguidor do caminho. E o caminho aqui são os cristãos, eram chamados, né, aqueles do caminho. Aqui chamam seita. Creio em tudo o que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas. E tenho em Deus a mesma esperança destes homens, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Paulo aqui
né, ele desfaz a acusação dos judeus, dizendo, né, que ele de fato crê na lei, crê nos profetas, naquilo que eles dizem, até porque a lei e os profetas apontam para Jesus, e ele diz que tem a esperança de que muitos daqueles ali, como eram fariseus, né, têm a mesma esperança deles, que haverá ressurreição de justos e injustos, e ele se referia também, desde já, à ressurreição de Cristo, mas também à ressurreição nos últimos dias, na volta de Jesus. Por isso, procuro sempre conservar a minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Depois de estar ausente por vários anos, vim a Jerusalém para trazer esmolas ao meu povo e apresentar ofertas. E aqui ele coloca, né, a razão, uma das razões pelas quais teria retornado a Jerusalém. E era um motivo nobre, inclusive, né, trazer esmolas e apresentar ofertas. Enquanto fazia isso, já cerimonialmente puro, e ele fala isso também em função do próprio ritual do templo, né, e da lei, encontraram-me no templo sem envolver-me em nenhum ajuntamento ou tumulto. Mas há alguns judeus da província da Ásia que deveriam estar aqui diante de ti e apresentar acusações, se é que tem algo contra mim. Ou os que aqui se acham deveriam declarar que crime encontraram em mim quando fui levado perante o Sinédrio. A não ser que tenha sido este. Quando me apresentei a eles, bradei: por causa da ressurreição dos mortos, estou sendo julgado hoje diante de vocês. E Paulo aqui, com essa colocação, ele mostra: aqueles que me acusaram, os judeus da província da Ásia, não estão aqui, né? E, então eles não têm do que me acusar. E esses que estão aqui, o que tem a falar a não ser aquilo que eu disse no Sinédrio, né? Estou sendo acusado pela ressurreição, por crer na ressurreição dos mortos. E então Paulo, com isso, esvazia um tanto as acusações deles. Então Félix, que tinha bom conhecimento do caminho, adiou a causa e disse: quando chegar o comandante Lísias, decidirei o caso de vocês. E ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia, mas que lhe desse certa liberdade e permitisse que os seus amigos o vissem. O próprio Félix aqui vê que era uma situação não tão grave, uma situação que tinha muito mais a ver com a questão da religião judaica, e vê que havia um tanto de exagero, talvez, nas acusações, e ele, talvez para não desagradar os judeus, ele mantém Paulo preso, mas ele dá uma certa liberdade, coloca em algum tipo aqui de, talvez uma prisão, como podemos chamar, uma prisão domiciliar, ou alguma coisa, né, mais leve, mas tanto que pessoas, né, conhecidas de Paulo podiam visitá-lo, servi-lo, estar com ele. No versículo 24, vários dias depois, Félix veio com Drusila, sua mulher, que era judia, e mandou chamar Paulo e o ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: basta por enquanto, pode ir, pode sair, quando achar conveniente mandarei chamá-lo de novo. Não muito diferente de algumas vezes, né, nos nossos dias, quando as pessoas são confrontadas com o evangelho. Nas questões cruciais, aqui, quando Paulo, né, apresentou a questão da justiça, a justiça de Deus, que vai ser feita, o domínio próprio necessário na caminhada como um discípulo, e também o juízo vindouro, o juízo de Deus que vai, né, ser então o juízo final. Félix aqui não gosta de ouvir isso. São as partes assim decisivas, né, da pregação do evangelho. E ele então prefere se esquivar disso, prefere não ouvir a verdade a se arrepender, a se entregar, a se render. E talvez muitos hoje em dia façam a mesma coisa, né? No momento que o evangelho então é um evangelho de confronto, confronta a realidade da pessoa, confronta a verdade, aquilo que ela crê, confronta os seus conceitos, a sua filosofia, né, a sua vida até então. Muitos preferem virar as costas para a verdade ao invés de receber, né, e mudar de vida. Segue então no versículo 26. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, pelo que mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele. Então Félix, talvez pelo motivo errado aqui, esperando suborno, ele dava oportunidade para que Paulo conversasse com ele com frequência, mas Paulo não perdia a oportunidade, certamente pregava o evangelho para ele, talvez
pelo fato de Paulo não ceder a esse expediente, né, do suborno, isso talvez fosse ainda mais difícil, né, para Félix entender, né? Alguém que é fiel àquilo que prega, alguém que de fato vive aquilo que prega, está preso ali por não ceder a outros modos, a outras receitas, né, para se livrar daquele lugar. Então, versículo 27, passados 2 anos, por 2 anos pelo menos Paulo permaneceu ali, Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. Mesmo após a saída de Félix daquele posto, né, sucedido por Festo, ele não liberta Paulo, ele mantém Paulo ali. Então, durante o tempo que Félix estava, passaram 2 anos, Paulo com ele ali, e Paulo continua agora ainda na gestão de Pórcio Festo. Félix fez isso para não perder o apoio dos judeus, assim como Pilatos, né, não libertou Jesus, mesmo sabendo que ele era justo e não merecedor do castigo. Pilatos não o libertou, né? E aqui Félix também não libertou Paulo, né? Achou mais importante manter o seu prestígio do que fazer o que era certo. E a história continua, não termina aqui, continuamos no capítulo 25, que é o capítulo que vamos ler amanhã. Continua conosco para não perder o final dessa história e chegarmos juntos até o final do livro de Atos. Até o próximo vídeo.